Doutora Natália Pasternak, prazer tê-la aqui no Jornal da CBN, agora como comentarista. Muito bom dia. Bom dia, Milton, Cássia, o prazer é todo meu e que bom abrir um espaço para a ciência aqui com vocês no jornal. Bom dia, doutora Natália, seja bem-vinda. Aliás, esse era um dos temas que eu conversava logo cedo com o nosso colega Frederico Goulart lá no Primeiras Notícias, que era exatamente o fato de como a ciência e o jornalismo que trabalha com ciência, ou a ciência que trabalha no jornalismo, que é o seu caso, daí ganhou protagonismo. Como foi importante retirá-lo daquele lugar secundário que muitas vezes ocupava nos meios de comunicação e colocá-lo à frente. E como tem sido fundamental para nos vacinar contra a desinformação, doutora Natália. Com certeza, Milton, foi muito bonito ver a ciência ganhar espaço na mídia, graças à generosidade de vocês de ceder esse espaço e interagir conosco, e espero que continue, né, Milton, porque desinformação não é só em tempo de pandemia, desinformação científica acontece também o tempo todo, e eu espero que essa parceria entre ciência e jornalismo dê frutos para depois da pandemia. Sem querer negar a sua palavra, mas não é uma questão de generosidade, não, é uma questão de essenciabilidade, necessidade, abrir espaço para a medicina. E eu falo isso aqui no jornal com alegria, porque nós já há bastante tempo também temos um outro espaço diário dedicado à saúde, que é o quadro Saúde em Foco com o Dr. Luiz Fernando Corrêa, que aliás é parceiro da Rádio CBN também há bastante tempo. E vem fazendo esse trabalho desde antes de se falar da pandemia, já alertando para os riscos que nós tínhamos. Mas enfim, passamos um ano, pelo menos, mais de um ano, tivemos as vacinas e, no entanto, ainda há muitas dúvidas em relação a como tratar essa doença. E há pessoas que questionam, inclusive, a vacina. Usam o caso mais recente, que aconteceu, infelizmente, com mais um talento que o Brasil perdeu nessa pandemia, doutora Natália Pasternak, de Agnaldo Timóteo, para questionar a validade ou não da vacina. Vamos tentar explicar um pouco melhor essa questão e a relação que houve? Com certeza, Milton, eu fiquei muito triste também com a morte do cantor e de tantos que se foram, e fica a dúvida mesmo, quando morre alguém que foi vacinado, que recebeu as 2 doses da vacina, as pessoas ainda se perguntam, mas não foi vacinado? Então não deveria estar protegido? E isso acaba acontecendo porque é realmente um pouco fora do nosso cotidiano a gente entender exatamente como uma vacina funciona. A gente costuma dizer, Milton, que as vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso. Elas funcionam tão bem que o pessoal esqueceu como é que é alguém ficando doente com doenças infecciosas ou até morrendo. E esquece também que as vacinas são estratégias de saúde coletiva. Então, olhar casos individuais não vai dizer para a gente se ela funciona ou não. Quando a gente calcula aquela famosa eficácia da vacina, que todo mundo acompanhou no ano passado, parecia a novela das 8, todo mundo esperando os resultados de fase 3 para ver qual era a eficácia da vacina, e daí a gente teve Coronavac com aqueles 50%, as vacinas genéticas da Pfizer e da Moderna com 90%, e o pessoal falando, nossa, que legal. Essa eficácia, Milton, ela não é nada mais do que uma probabilidade. Ela é calculada dentro de um experimento onde a gente mede a frequência de acerto da vacina, como se fosse a frequência de acerto de um goleiro. Por exemplo, como é que eu sei que um goleiro é bom? Porque eu vou pegar todos os jogos que ele já participou e vou ver qual é a frequência de acerto dele. Ele costuma defender bem? Se ele defende quase todas as bolas, ele toma pouco frango, ele é um bom goleiro, né? Mas isso não quer dizer que ele nunca vai tomar frango. E não depende só dele também. Depende de ter uma boa defesa. Se a defesa dele for muito ruim, ele vai tomar mais frango. Então, como que a gente extrapola isso para a vacina? Uma boa vacina é aquela que tem um bom histórico, ela tem uma boa probabilidade de acerto. E isso a gente calcula na fase 3, nos testes clínicos. Essa probabilidade é o que vai me dizer o quanto que eu reduzo a minha chance de ficar doente. Então, quando eu tomo, por exemplo, a Coronavac, eu reduzo a minha chance de ficar doente
doente em 50%. Reduzo pela metade. Eu reduzo pela metade a chance de ficar doente se eu comparar com alguém que não foi vacinado. Então, o cantor, o Agnaldo Timóteo, ele reduziu a chance dele de ficar doente e de agravar essa doença pela metade. Mas não é 100%, assim como nenhum goleiro é 100%, né? Não existe goleiro que nunca tomou que nunca tomou gol. E a vacina também. Então, se o goleiro é muito bom, ele tem um bom histórico, uma boa probabilidade de pegar a bola, mas a defesa dele está ruim. Isso quer dizer o quê? Que na defesa dele ninguém está usando máscara, as pessoas estão se aglomerando e com isso a doença está circulando muito. Vai ter muito chute a gol. Imagina, coitado desse goleiro no meio de tanto vírus, de tanta bola chegando no gol. Uma hora ele vai errar. Vai entrar bola. E é isso que acontece com a vacina. Então, existe a eficácia da vacina, que é a probabilidade do goleiro, é o histórico dele de ser bom. Mas existe também a circulação do vírus, que é a defesa dele e quantas bolas chegam no gol. E se tiver chegando muita bola no gol, mesmo com uma boa probabilidade de acerto, de pegar a bola, tem hora que o goleiro vai errar. E lembrando da história do cantor, que também não tinha dado o tempo completo dele chegar nessa eficácia do goleiro. Então, ele ainda não tinha completado o histórico do goleiro, ainda faltavam alguns dias para ele ter uma imunização mais completa. A vacina demora pelo menos 15 dias após a segunda dose para dar essa eficácia, essa probabilidade. Super importante destacar isso, doutora Natália. Importante também lembrar que esse mecanismo que a senhora explicou tão bem vale para outras imunizações que nós temos. É que a gente não presta muita atenção nisso. A gente passou a prestar atenção nessa questão da eficácia agora. Mas, por exemplo, vacina de sarampo. Não era incomum na nossa infância que crianças vacinadas pegassem sarampo. Exatamente, Cássia. E por quê? Porque o sarampo ainda circulava muito, tinha muita bola sendo chutada para o gol. E nenhuma vacina é 100%, assim como nenhum goleiro é invicto. Então, a gente tinha crianças que, mesmo vacinadas, acabavam pegando sarampo. À medida que a gente foi vacinando cada vez mais gente, teve muito menos bola circulando. A defesa melhorou. A defesa, essa imunidade de rebanho que a gente tanto fala, melhorou e o goleiro ficou mais protegido. Então, agora é muito mais raro ter chute a gol. Quando tem chute, ele pega. E a gente não vê mais o sarampo circular e não vê mais crianças ficando doentes. Mas se a gente bobear, Cássia, se a gente bobear nessa defesa, o sarampo volta, como voltou já. A gente teve aqueles surtos na Califórnia, a gente teve até casos no Brasil. Puxando o traço aqui dessa nossa conversa, o fato de tomarmos 2 doses da vacina nos deixa mais protegido, mas não significa que liberou geral. Exatamente, Milton, a vacina não é mágica. A gente fica mais protegido dentro daquela probabilidade. Então, a gente diminui muito a nossa chance de ficar doente, mas não zera. E principalmente enquanto a doença estiver circulando loucamente. Portanto, tomou as 2 doses da vacina, ótimo, você reduziu muito a chance de adoecer, mas precisa continuar usando máscara, se protegendo, evitando aglomerações. Falar dessa vacinação infantil que despencou, pior nível em 3 décadas no Brasil, o que aconteceu? Pois é, Bocardi, a coisa tá muito, muito feia. A gente tá com as mesmas coberturas de vacinação que a gente tinha em 87, então é realmente a pior cobertura vacinal, principalmente para vacinas infantis, dos últimos 30 anos. Nós estamos num retrocesso absurdo. A gente teve uma queda, só para você ter uma ideia, na tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola,
Em 2015, a gente tinha uma cobertura de 96% de vacinação das crianças com a tríplice viral. Em 2021, 71%, caiu mais de 20 pontos. A vacina pentavalente, que protege contra doenças bacterianas, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, hemófilo B, ela caiu de 96%, também era uma cobertura excelente em 2015, para 68%. E a poliomielite, a paralisia infantil, o Zé Gotinha, que era de 98%, também uma cobertura excelente, que permitiu que o Brasil fosse considerado realmente um país que eliminou a poliomielite. De 98%, nós fomos para 67% em 2021. A vacinação de HPV, que protege e previne o câncer de colo de útero, ela é indicada para meninas de 9 a 14 anos e de meninos de 11 a 14, nunca conseguiu chegar em 80% e não se sabe exatamente qual foi a cobertura em 2021. Então, os números são assustadores. Pensar em 68% de cobertura para polio é pensar que daqui a pouco a gente vai ter casos de poliomielite no Brasil. Então, a gente está diante de um problema muito sério em uma política pública, vacinação, que já foi motivo de tanto orgulho para esse país. O Brasil sempre foi um exemplo internacional em campanhas de vacinação e agora é isso. Em Israel já tivemos um caso de pólio, né, pela primeira vez em 30 anos. Israel, a gente está falando de um país também desenvolvido, que foi exemplo na vacinação, por exemplo, contra a Covid. Exatamente, Carol, e a gente sabe que existem cepas de pólio circulando, porque tem diversos países que nunca conseguiram eliminar a pólio. A pólio, infelizmente, não conseguiu ser erradicada, como aconteceu com a varíola, justamente por questões de resistência vacinal em alguns países. Então, existem cepas de pólio circulando pelo mundo. Se uma delas chega no Brasil agora, vai encontrar crianças suscetíveis, porque 67% de cobertura vacinal quer dizer que tem muita criança suscetível. Isso é um absurdo para a realidade de um país que sempre foi campeão de vacinação. E não é que não tenha vacina, né? A gente tem vacina. Quem quiser ir se vacinar, levar as crianças para vacinar contra essas doenças nos postos de saúde, não vai encontrar escassez de vacina. O que a gente está vivendo é escassez de campanha publicitária. Não tem nem e fila. E tem a complicação... Desculpa. Oi, Carol. Fala, Bocardi. Não ia dizer que não não falta vacina e não tem nem fila. Levei minha filha recentemente, enfim, para tomar a vacina da Covid, aproveitei, já dei HPV, que também já estava na idade de dar, e aí tinha alguma outra, acho que meningite, que tinha que tomar, sei lá. Aí aproveitei e já dei aquele monte de vacina que precisava dar, nem fila no posto tinha, uma facilidade. Tem a questão do timing também, será, Natália? É claro que tem toda a turbulência relacionada à vacina com Covid, mas também o timing. Pode ser que a gente tenha aí as pessoas todas concentradas e ligadas nessa questão da Covid, e a gente tem um tempo aí de renascimento ou de reprocura, né? O fator pandemia com certeza pesou, Bocardi, porque as pessoas ficaram mais em casa, deixaram realmente de levar as crianças para vacinar para as outras doenças, mas o que pesa mais são dois fatores. Primeiro, as coberturas já vinham caindo antes da pandemia. Então, as taxas de cobertura vacinal, elas vêm caindo desde 2018, bem antes da pandemia. Também desde 2018, quando teve aí um outro evento no Brasil, que a gente sabe muito bem qual foi, né, de uma certa mudança de governo, a gente deixou de investir no PNI em campanhas publicitárias. Isso quer dizer que a gente teve um corte de orçamento agressivo nas campanhas publicitárias a partir de 2018. Então, as quedas na cobertura vacinal, elas não são só da pandemia, elas foram agravadas com a pandemia, mas a falta de incentivo, a falta de campanhas publicitárias na TV, no rádio, de realmente levar as pessoas para os postos de saúde, com certeza está contribuindo muito para a gente ver essa
esse descaso, no fundo, com as vacinas que estão lá. As vacinas estão disponíveis, mas a gente não está vendo as pessoas procurarem os postos de saúde para vacinar seus filhos. E isso, em geral, indica falta de campanha publicitária, que precisa acontecer. Vacinar não é uma questão intuitiva. As pessoas precisam ser lembradas todos os anos e incentivadas todos os anos, porque existem várias doses dessas vacinas que têm que ser dadas com idades específicas. Todo ano nascem mais crianças. Então, essas campanhas, elas precisam ser constantes, elas precisam ser anuais, e não dá para esperar que a população tome a iniciativa de se vacinar. É função do PNI, é função do governo, e para isso o PNI precisa de verba, lembrar as pessoas quando e quais vacinas elas devem procurar. E essas campanhas publicitárias, essas campanhas informativas não estão acontecendo. E não só essas campanhas não estão acontecendo, né, Bocardi, como a gente tem campanhas desinformativas que estão acontecendo. Então, a gente tem campanhas desinformando as pessoas, abalando a confiança que as pessoas têm nas vacinas infantis, e a vacina de HPV nunca teve campanha publicitária, nunca teve um incentivo para essa vacina acontecer. O Jim Marcel, nosso ouvinte de Brasília, ele acaba de escrever isso. Houve um investimento muito grande em desinformação. Muito obrigado, Natália Pasternak. Obrigada a vocês, Carol, Bocardi, para os ouvintes também, uma boa noite. Boa noite. Até mais, boa noite.